Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula desse nosso mini curso sobre o Código Tributário Municipal de Cuiabá. É isso mesmo, CTM Cuiabá, né? Agora chegou a hora aqui de nós estudarmos aqui o crédito tributário. Bacana, né? Crédito tributário, né? Antes da geral, passar aqui a posição, Lei Complementar 43, nós estamos aqui, ó, crédito tributário. A nossa próxima aula vai ser uma aula mais curta, que é prescrição e decadência. Aí, aos poucos, né, nós vamos seguindo, né? Nós vamos seguindo aí, aos poucos nós vamos seguindo, né? Vamos seguindo aí. Esse capítulo aqui nós teremos 9 aulas, e depois nós vamos para as normas de procedimento fiscal, né? Ok, né? A gente vai ter também aí essas 8 aulas. Depois nós vamos para as receitas municipais, né? Vamos terminando aí essa aula aqui. Aqui estão os links, né? Então vamos comigo, né? Vamos falar aqui sobre, né? Vamos colocar aqui, tem uma tela em branco aqui para que o aluno tenha uma compreensão. Isso aqui vai ser uma aula, essa aula é importante, tá? Com certeza, o que nós iremos abordar nessa aula vai estar na prova de vocês, tá? Então nós temos aqui, vamos pegar aqui a linha do tempo do tributo, né? Nós temos aqui, primeiro, a hipótese de incidência, tá? Nós já sabemos que a hipótese de incidência tem que estar prevista em lei, né? Ocorre o fato gerador, ok? Fato gerador. Esse fato gerador aqui é a materialização da hipótese de incidência. Do fato gerador surge a obrigação, tá? Existe a obrigação. Essa obrigação, tá? Ela vai ser a obrigação principal, ou vai ser a obrigação acessória, beleza? Né? Obrigação principal e obrigação acessória. E aí nós temos aqui, com parte do faturador e da obrigação, nós temos a constituição do crédito tributário. Beleza, né? Nós temos a constituição do crédito tributário. Entre essa fase aqui até a devida constituição aqui, nós temos aqui o lançamento. Tá? O artigo 142 do Código Tributário Nacional. Muito importante isso, né? Nós temos o lançamento. Então, o lançamento é um procedimento administrativo importantíssimo, necessário para a formação do crédito tributário. Quando a gente fala crédito, é o quê? Dinheiro. Então, é um recurso que o fisco tem que receber. Pronto. Então, a administração pública passa a ter direito a um crédito, né? Passa a ter direito a um crédito tributário. Aí, ó. Um crédito tributário, tá? Aí, do lançamento, nós temos aí as modalidades, que pode ser por declaração, pode ser por ofício, tá certo? A gente vai estudar todas as modalidades, as 3 modalidades aí do lançamento. Nós temos aí as 3 modalidades do lançamento, né? Nós temos esse cara aqui. Então, hoje a gente vai estudar aqui, ó, essa parte do lançamento do crédito. A partir do momento que tem esse crédito, né? Então, a administração pública passa a ter direito a receber esse crédito, né? Professor, esse crédito ele pode ter 3 fins, né? Vamos colocar assim. Primeiro, a extinção. Extinção, tá? Forma de extinção do crédito tributário. Professor, por exemplo, professor, primeiro crédito, pagamento. Pagamento. Prescrição, decadência. Nós temos várias hipóteses, né, que esse crédito ele vai ser extinto. Quando que ele vai ser extinto, professor? A partir do momento que houve quitação do valor. Então, quando aqui quando fala extinção, significa que ele vai ter a quitação. Aí, ó. Ele vai ter a quitação. Aí nós temos várias formas de quitação, que a gente vai estudar todas elas, né? Beleza, professor? Depois, nós temos o que, professor? Nós temos aqui a suspensão. Tá? A suspensão. Fica suspenso o crédito, né? Professor, eu quero um exemplo. Sim, você entrou com um procedimento você entrou com recurso administrativo. O recurso administrativo suspende a cobrança desse valor até a decisão final. E nós iremos estudar todas, né? Todas aqui
as hipóteses de suspensão. Professor, e terceiro, a exclusão. Tá? O crédito existe, mas a lei vai excluir. Né? Exclusão é completamente distinção. Tá? É dar uma quitação. O que é exclusão aqui, professor? A exclusão, por exemplo, isenção, anistia, né? Exclusão, anistia, isenção, eles vão o quê? Eles vão o quê? Na exclusão, eles vão dar fim ao crédito tributário. Lembrando, né, que na exclusão, ele dá fim somente à obrigação principal. Permanece todos os outros, a extinção, a suspensão, a exclusão, todos os outros eles são obrigados aí ao cumprimento da obrigação acessória. Pronto aí, ó, tá? Olha aí. Se você tem isso aqui na cabeça, cara, claro, né? Cada hipótese desse aqui, cara, tendo esse esquema aqui do tributário, meu, você pode ter certeza que você vai mandar muito bem na prova, né? Vai mandar muito bem aqui na prova, né? Beleza, né? Ok. E agora? Agora a gente vai fazer aquele esquema, tá? Lei complementar, Código Tributário Municipal, CTN e slide, né? O slide aqui, tá? A gente já vai aqui, ó, beleza? Aí, ó, beleza? A gente vamos aqui, tá? Então eu separei aqui 26 slides para a gente poder conversarmos, né? E agora, professor, vamos para a lei, né? A lei aqui, ó, Código Tributário Municipal, beleza? Ó, o crédito tributário decorre da obrigação principal, tomando-se exigível no momento da ocorrência do fato gerador. Exatamente aquilo que eu falei para você, ó, obrigação principal. Agora, lembre-se, né? O não cumprimento da obrigação acessória, ela transforma-se em obrigação principal. Multa, transforma-se em qualquer pagar, né? Então, ocorreu. Então, ele vai ter uma materialização do fato gerador. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão e seus efeitos, as garantias, os privilégios a eles atribuídos, ou que excluem a sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Né? Beleza, né? Então, as circunstâncias do crédito tributário, aquele dinheiro a receber, diferente de algum tributo, sua extensão e seus efeitos, as garantias ou privilégios atribuídos, a gente vai ter uma aula, né, específica sobre garantias e privilégios, né, do fisco, ainda está aqui no roteiro, ou que excluem a sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deram origem, né? Obrigação tributária, que ele está se referindo a quem? Obrigação tributária, acessória também, né? As duas, né? O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou se extingue ou tem a sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos neste Código, ok? De conformidade com os preceitos constitucionais e as normas gerais de direito tributário citadas no CTN, fora os quais não podem ser dispensados sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, na sua efetivação e as suas respectivas garantias. Né? Então, o que acontece? A partir do momento, gente, preste atenção, a partir do momento que ocorre o lançamento, constitui o crédito tributário. Aí você tem que pensar como fiscal, como fisco, como administração pública, não como contribuinte. Tá? Esse é o dinheiro que o município, o ente público, tem para receber. Então, ele não vai abrir mão disso. Né? Aí é o seguinte, já expliquei para vocês, né? Olha aí, olha aqui, tá? Olha aqui. Ele pode ser modificado? Pode, a gente vai estudar. Então, o crédito tributário constituinte, ele vai ter três, tá? Destinação. Ou ele vai ser extinto, extinção, tá? Ou ele vai ser suspenso, tá? Por exemplo, entrou com recurso administrativo. Ou ele vai ser o quê? Ele vai ter a exclusão. Aqui, ó. Somente se modifica, beleza. Então a gente vai utilizar aqui, vamos estudar as hipóteses de modificação, né? Quando que vai se modificar? Principalmente por erro, tá? Ele vai ser modificado, beleza, né? Ele vai se extinguir. Ele vai ter sua exigibilidade suspensa ou excluída da exclusão. Olha aí as hipóteses, né? Então ele está dizendo, né? Nos casos previstos neste código, em conformidade com a Constituição e com o CTN, aqui acontece, né? Se um agente público dispensar um crédito tributário que não esteja nesse rol taxativo aqui, aqui diz que ele será
sob pena de responsabilidade funcional da lei, a sua efetivação às respectivas garantias, né? Ou seja, o agente ele vai responder por isso, é uma forma de proteger. Então, aí o agente futuro, agente do fisco, né? Ele só pode dar cabo ao crédito tributário dessas três situações, né? Aí, professor, ficou tranquilo. Sim, aí, ó, ficou tranquilo, né? A gente vai estudar esses caras aqui. Constituição do crédito tributário. Vem comigo. Tá? Constituição do crédito tributário. A constituição do crédito tributário é ato privativo da autoridade administrativa, através do lançamento, atividade vinculada e obrigatória, né, sobre pena de responsabilidade funcional. Beleza. Então, beleza, né? Então é o seguinte, ó, crédito tributário, tá? Ele só é constituído através do lançamento. Beleza, tá? O lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, no sentido de quê? De constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional. Tá? Então, isso é autoridade administrativa, é ato privativo da autoridade administrativa. Professor, ato privativo da autoridade administrativa. No caso da prefeitura, é do auditor fiscal. Tá? Então, o auditor fiscal, ela é a pessoa, é a autoridade administrativa, por lei. Somente ele pode, através de um ato administrativo chamado de lançamento, que ele pode constituir. O lançamento, ele é necessário, ele é obrigatório, ele é vinculado, ou seja, se não tiver lançamento, não há constituição do crédito tributário, né? Então, primeira coisa, né? Uma coisa você tem que entender, o lançamento é, né, um ato administrativo. Próprio significa que só quem pode fazer isso é a autoridade administrativa. O lançamento é o procedimento administrativo tendente, aí vai explicar o que é o lançamento, tá? Ó, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador. Então aqui ele vai ter que definir o que? O fato gerador, da obrigação correspondente. Determinar o que? A matéria tributária, que é a lei. 3, ó, ele vai o quê? Calcular o tributo devido, o valor. Ó, 4, identificar o contribuinte, que é o sujeito passivo, né? E, se for o caso, propor a penalidade. Tá? Se for o caso. Tá aí. Beleza. O lançamento reportar-se-á a data da ocorrência do fato gerador. Beleza, olha aí. Lapso temporal do lançamento. Professor, o que nós estamos estudando nesse exato momento? Detalhadamente o lançamento, né? Que é o quê? É atividade vinculada e obrigatória. Eu vou ler de novo. É atividade vinculada e obrigatória. Sem ele não há crédito tributário. Beleza, né? Lapso temporal. Comigo. Aí, ó. O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se então pela lei vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, né? Então é o seguinte, lapso temporal. Ocorreu o fato gerador. O que é o fato gerador? É a materialização da hipótese de incidência. Ponto. Então ali passa a ter a ocorrência do fato gerador. Ocorreu o fato gerador, geraram as obrigações. Beleza, tá? E aí, professor, já a obrigação gerou. Agora, para materializar essas obrigações em crédito tributário, tem que ter o lançamento. Outra coisa importante. Então, qual que é a data do lançamento? A ocorrência do fato gerador. Tá? Professor, nessa data vai se aplicar a utilizar a legislação dessa data. Aplica-se o lançamento à legislação que, olha aí, hipóteses, né? Posteriormente ao fato gerador da obrigação, tem instituídos novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, tá? Ampliando o poder. Então, o que acontece aqui, professor? Então é o seguinte, né? Aplicação posterior da lei, né? Posterior à ocorrência do fato gerador. É possível? Sim.
né, somente, né, com duas hipóteses, né? Ó, o fato da obrigação que tem instituído novos critérios de apuração. Aí, ó. Então, aqui, ó, novos critérios de apuração. É a primeira exceção. 2. E ou altere processos de fiscalização. Aí, ó. Beleza. São duas hipóteses aqui, ó. Tá? Ok, duas hipóteses, né? Então, ele não vai alterar ali, né? O que acontece? O fato gerador em si. A hipótese de incidência. A hipótese de incidência não pode alterar jamais. Agora, teve uma legislação posterior que ela alterou, né, os novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, né? São novos critérios de apuração. Então, ele define lá, né, um novo modelo de lançamento. Pronto. Ele define um novo modelo de lançamento. E aí, professor, o que acontece aqui, né? Isso aqui, ó, né, o que acontece? Aí ele vai ter que se adaptar. Professor, processo de fiscalização, tudo bem. Vamos supor o seguinte, né, que após, né, vamos supor o seguinte, que ocorreu aí, né, a autorização por parte do fisco a consultar lá a movimentação do cartão de crédito, que antes não tinha. Por que isso é importante? Porque quando ele consulta a movimentação do cartão de crédito, são novos processos de fiscalização. Ah, professor, mas aí essa situação aí, professor, essa situação aí que agora ele pode consultar a movimentação do cartão de crédito, ele pode retroagir? Pode! Ele pode retroagir. Aplica-se o lançamento à legislação que, posteriormente, ulterior, pois a ocorrência do fato de ter instituído novos critérios de apuração e processos de fiscalização. E eles fazem muito disso, né? Ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas. Então, a partir do momento que ele autoriza, por exemplo, né, o fisco ele poder ter consulta à movimentação de cartão de crédito e está ampliando os poderes de verificação. Por que ele faz isso? Para verificar se o valor declarado pelo contribuinte é o valor correto, né? Ou otorgando ao crédito maiores garantias e privilégios, né? Terceira hipótese, né? Ó, ou você dá o quê? Maiores, né, garantias e privilégio. Aí, ó, ok? Exceto, neste último caso, para efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros, né? Então, você não pode a terceiros, né? Quando a gente fala responsabilidade tributária, nós temos três responsabilidades tributárias, né? Nós temos responsabilidade tributária por sucessão, nós estudamos isso na aula passada, por terceiros, e na terceira por infrações, né? Então, por terceiros não pode ampliar. Quem que venceu o terceiro? O pai, o síndico, o tutor, tá? O administrador da massa falida. Então, esses caras não podem, né? Então, tem aí, ó, professor, aplicação posterior da ocorrência do fato gerador. Pode. 3. Novos critérios de apuração, processo de fiscalização, garantias do privilégio, exceto na responsabilidade de terceiros, tá? Beleza, fechou, né? Cara, isso aqui é importante. Vou ler de novo. Isso aqui é importante demais. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tem instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas ou otorgando ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros, né? O dispositivo neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador considere ocorrido, né? Beleza, né? Aí, ok, fechou 10, né? Aí, tá? Professor, abastece aí a tinta vermelha. Vou abastecer, né? Eu vi que tá fraquinha aqui, né? Ok, né? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos abastecer aqui. Canetão vermelho, tá? Aqui, beleza. Beleza. Já cortar o vídeo? Claro que não, né? É bom, né? A gente faz isso aí, né? Aí, ó. É sinal que o Papito aqui tá escrevendo bastante, né? Sim, com certeza, né? Isso. Cara, confie, acredite. Acredite em você. Eu sei que é muita informação, mas acredite no velho aqui. Cara, no concurso público você sabe muito bem o basicão, cara, você leva, você passa. Tá? Eu sei porque eu sou submetido às provas diretas, eu sei como é que é isso, né? Vamos lá. Os atos formais relativos ao lançamento
Os tributos municipais ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Finanças, podendo, entretanto, o Poder Executivo Municipal cometer as funções de cadastramento, arrecadação e cobrança extrajudicial a outras pessoas de direito público ou privado, né? Beleza, né? Então aqui são duas coisas. Vamos lá, eu quero aqui detalhar um pouco mais para vocês esse cara aqui. Então, primeiro, né? Então vamos lá, o lançamento de tributos, né? Quando a gente fala tributos, né, nós estamos falando aqui que é impostos, taxas e contribuições de melhoria. Qual que é o órgão? Secretaria Municipal de Finanças, beleza? Tá? Secretaria Municipal de Finanças, né? Aí vem mais, né? Podendo, entretanto, o Poder Executivo cometer funções de cadastro. Isso aqui não é competência, isso aqui é capacidade tributária. Aí, ó, capacidade tributária. Tá? A capacidade tributária é permitivo de quê? De delegação. Que pode ser tanto para um ente público como para um ente privado. Tá? Por exemplo, cobrança extrajudicial. Né? O que está acontecendo aqui? Cobrança extrajudicial. O município de Cuiabá tem um baita de um convênio lá com o quarto ofício, né? Com o quarto ofício de protestos, né? Muito grande, né? Quarto ofício lá de protestos, né? Beleza? Aí, ó, tá? Tem lá, grande, né? Enorme isso aqui, né? Enorme, né? Tá certo? Aí, ó. Tá? De protestos, né? Beleza? Então tem isso aí, ó. Tá? Okay. A omissão ou erro de lançamento não exime o contribuinte do fiel cumprimento da obrigação fiscal, nem de qualquer modo que ele aproveita. Ó. Então, a omissão, então o cara deixou de lançar, ele lançou errado, lançou menor, beleza, né? Não exime o contribuinte do cumprimento da obrigação fiscal, né? Beleza, então ele vai ser, mesmo que ele não fez ou fez errado, ele vai ter que responder. Tá? Principalmente, omissão, o cara tinha que fazer lá a declaração do faturamento do mês, não fez. Né? Isso aí não vai eximir ele do contribuinte, né? Tá certo? Então ele tem que ter a obrigação. Aí você sabe que a obrigação principal é obrigação acessória. Vem comigo aqui, tá? O lançamento efetuar-se-á com base nos dados constantes dos cadastros fiscais e nas declarações apresentadas pelos contribuintes, nas formas e nas épocas estabelecidas nesse código e regulamento. Olha que informação importante, né? Cadastro fiscal. Nós teremos aqui várias aulas falando de cadastro fiscal. E com certeza, na sua prova de legislação específica tributária, cara, vai ser um assunto que vai despencar. E eu peço a Deus aí que me deixe o professor aqui bastante inspirado para passar aquela aula show para vocês, aquela aula com bastante energia e motivação, para a gente gabaritar essa prova juntos aqui, né? Então nós temos aqui, ó, cadastro fiscal, beleza, né? Cadastro fiscal, normalmente os impostos sobre patrimônio, né? IPTU, ITBI, né? Ok? Planta fiscal, a planta genérica do município, e as declarações apresentadas pelos contribuintes, no caso aí do ISS e outras de algumas taxas, né? Beleza. As declarações deverão conter todos os elementos e dados necessários ao conhecimento do fato gerador das obrigações tributárias e a verificação do montante do crédito tributário correspondente, né? Beleza? Ok, né? Ok, vamos lá, artigo 47. Vem comigo aqui. Nós falamos até agora o quê? Um assunto chamado de constituição do crédito tributário. Beleza. Eu vou dar um time aqui e vou no meu PowerPoint, que tem algumas coisas importantes. Tá? E depois a gente vai dar um time também lá. Não pode ter pressa. Tá? Então aqui a gente vai estudar o CTM. Nós vamos para os PowerPoints, porque eu tenho algumas súmulas referentes a este assunto, que por hora que eu não lembro, a gente está lá para a gente usar esse como suporte à nossa memória, e vamos para o CTN, a Lei 5.172 de 66, beleza? Vem comigo aqui, tá? E agora, o artigo 47 em diante, nós vamos falar das modalidades do crédito tributário, tá? Professor, nós temos quantas modalidades? 3 modalidades, né? Aí, ó, o lançamento poderá ser feito por declaração, né, arbitramento ou ofício, tá? Ou por homologação. Tá? Aí. Nós temos os artigos 147, 148, 149, 150
tá, da lei aí, né? Beleza? Do CTN. Então, ó, 147, 148, 149 e 150 da lei. Parou. Agora a gente vai ter que ir lá nesses caras aqui, tá? Nós vamos ter que ir nesses caras aqui, do 47 até os 50, tá? Então agora começa, nesse exato momento, um outro assunto, tá? Um outro assunto, tá? Vem comigo aqui. Então, Constituição, lançamento, beleza, né? Aí, ó, vamos ler o CTN aqui, só para gente falar. Ó, o que o CTM fez? O CTM, que é o tributário municipal, ele fez o seguinte, ele pegou esse artigo 142 e dividiu em 3 artigos. E aí, cara, ficou muito melhor didaticamente para o professor explicar. Mas o CTM, ele diz direto aqui, ó, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Tá aí, tá? Então ele falou isso aqui, né? Ele falou lá que é necessário o suficiente, né? Importante, ó. A atividade administrativa de lançamento, ela é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Olha aí, né? Então ela é vinculada e obrigatória, vinculada à atividade fiscal obrigatória. Então o que acontece? Você verificou lá, né? Você verificou a ocorrência do fato gerador, olha só, obrigatória, presta atenção aqui. Você, agente fiscal, em qualquer momento no exercício da sua função, você verificou que ocorreu o fato gerador, a concretização da hipótese de incidência, você tem que constituir o lançamento, você tem que ter atividade administrativa, né? Se não fizer, você terá o quê? Uma responsabilidade funcional. Artigo 28 da LIMPD, né, que foi alterado em 2018, ó. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro, né? Aí, ó, tá? Então, separa a obrigação do crédito tributário do lançamento, tá? Então, nós temos a obrigação do crédito tributário, você tem uma teoria dualista aqui, né? Vinculada e obrigatória, tá? Então, separa a obrigação do crédito tributário pelo lançamento, né? Então, você tem aqui a obrigação do crédito, né? Para da obrigação, aqui seria da obrigação do crédito, duas coisas, né? Então você tem a obrigação, você tem um crédito. Para constituir o crédito, você tem que ter o lançamento. Por isso que ela é dualista aqui, ó. Separa a obrigação do crédito tributário. São duas coisas aqui, beleza, né? Agora vamos falar da modificação, tá? Nós vimos lá que o crédito tributário, vou colocar aqui de novo, ele pode ser modificado? Pode. Beleza? Tá? Professor, e aí? Nós já passamos pelo quê? Nós já passamos pela fase do lançamento. É só isso. Lançou. Ele é obrigatório, é importante, um ato administrativo, matéria tributária, penalidade se houver, vinculada, atividade administrativa vinculada, é importante. Tá? Se o agente não o fizer, ele vai responder por responsabilidade funcional. Bingo, beleza, né? Aí, pode ser modificado, sim. Aí é o seguinte, ele vai ter 3 destinos, né? Extinção, suspensão e exclusão, tá? Ou exclusão, ele vai ter 3 destinos, né? Modificação pode ser por erro do direito ou erro de fato. Aí, tá? Como é que fala da modificação? 146. Aí nós temos que ler esse cara aqui. A modificação introduzida de ofício. Então o que acontece? O cara foi lá, ele fez um lançamento por declaração. Beleza. Né? Declaração. Chega o fiscal, ele olha lá e ele fala: opa! Esse lançamento não condiz com os fatos. Esse lançamento não condiz com o direito aplicável. E aí? Aí ele vai alterar, né? Ele vai alterar. Então,
introduzido de ofício. Então ele vai o quê? De ofício, né? Ele vai modificar. Então já foi feito o lançamento. Já foi feito o lançamento, vai modificar de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, ou seja, teve um recurso lá. Os critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, sob ponte pode ser efetivado em relação ao mesmo sujeito passivo quanto o fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Aí, ó, beleza, né? Então, o que acontece aqui, né? Então, essa modificação, então, quando você pega aqui, ó, o lançamento, né, de ofício, tá? No sentido de modificação, tá? De modificação, só pode se identificar um erro de direito ou erro de fato, beleza? Critérios jurídicos adotados. E ele pode fazer isso somente ao sujeito passivo daquela situação, tá? A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento, princípio da confiança e da proteção. Olha que coisa interessante aqui, né? Então, a modificação, ele pode ser modificado? Ele pode ser modificado. Tá? Essa modificação, quando ele ocorrer de ofício, tem essa perspectiva, né? Então, o que acontece? Pô, naquela data lá, né, tinha um posicionamento jurídico, né, em relação à interpretação da lei? Beleza. Mudou essa interpretação jurídica, ela não pode retroagir. Por que ela não pode retroagir? Porque você vai estar, você tem que ter um princípio da confiança. Oh, pô, que história é essa, né? Toda hora aí você vai aí muda, né, o critério. Não tem nada disso, né? Não tem nada disso, tá? Beleza? Falamos da modificação aqui, complementa, né? E aí, nós vamos aqui, passar para vocês aqui, rapidamente. Modalidades, beleza? Nós temos 3 modalidades de lançamento. Somente 3, né? Somente 3 modalidades. E aí, nós temos aí, né, gente, já, né, a gente vai falar para vocês aí, ó. Então, nós temos aí diversos lançamentos, né? Nós temos já diversas situações na qual os fiscos, né, principalmente os fiscos estaduais, o fisco estadual tem um apetite arrecadatório sem precedentes, tá? Ele tenta, nas suas leis estaduais, né, criar novas formas de lançamento. Por exemplo, aqui, trago um exemplo aqui do meu estado. Tributário, recurso de apelação, reexame necessário de sentença, mandado de segurança, regime de apuração do ICMS, estimativa por operação de ICMS, estimativa complementar. Olha aí, né? Aspectos da norma tributária que contraria a necessidade de lei complementar. Impossibilidade, ilegalidade reconhecida, sentença ratificada, recurso reconhecido e desprovido. Então, o que acontece aqui? Não pode a administração tributária estadual estabelecer por meio de norma infralegal, decreto, critérios especiais de tributação com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa. Quando há o regime de apuração do ICMS estimativa, ele faz o quê? Lançamentos, né? Por operação de estimativa complementar. Então ele estima quanto que teve. Não pode isso, né? Aí, ó, tá? Ok, ó. Cuja competência é reservada exclusivamente à lei complementar. Ó. Não pode, não pode. Então isso aqui, aí tá as questões aí, né? Só para você ter aí uma situação aí, né? Uma situação para vocês terem ideia. Então, professor, o senhor disse que nós temos 3 tipos de lançamento. Beleza, né? Primeiro, ó, de ofício, direto, ex ofício ou unilateral. Tudo uma coisa só, tá? Aí nós temos aqui o segundo, né? Ó, que é por declaração ou misto, né? Por que misto? Porque lá na frente ele vai ter que ter homologado, né? Essa declaração, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack e eu estou aqui para apresentar o nosso módulo de legislação específica para o concurso do município de Cuiabá, para os cargos de auditor fiscal e auditor público. Eu, professor Lack, eu estou gravando aqui uma série de aulas, né, especificamente para este concurso, e nós temos 3 leis específicas do município. Primeiro, Lei Orgânica do município de Cuiabá, o Estatuto do Servidor Público do município de Cuiabá, que é a LC 93, e também a Lei Complementar 43, que é o Código Tributário do município de Cuiabá. Eu estou gravando nessa aula, exatamente nesse momento aqui, estou na parte aqui de administração fiscal. O que você vai receber aqui nessa entrega aqui? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o CTN, CTM, aliás, né?
nós temos a parte das disposições preliminares. Essa parte aqui é uma revisão que eu vou estar fazendo com vocês do Código Tributário Nacional. Cada título é uma aula específica. Cada título é uma aula específica. Nós temos o livro 1, que diz respeito às normas do procedimento. Então, a gente vai ter aqui, ó, aula sobre unidade fiscal de Cuiabá, escrita, documentação, cobrança, recolhimento de tributos, devolução do indébito e assim por diante, né? Cada aula especificamente. E o importante também é o livro 2 das receitas municipais, disposições gerais dos tributos. Essa aula dos impostos nós iremos dividir em 3 aulas, que a gente vai falar do ISS, do ITBI e do IPTU. Também taxas, vão ter mais aulas aí divididas. Ou seja, esse curso de legislação municipal, com todo esse conteúdo, estou fazendo uma promoção para a galera aí, apenas R$ 80. R$ 80, clique aqui embaixo que você vai ter acesso a esse módulo especificamente. Bacana, pessoal? Então vem estudar conosco aqui na LAC. Valeu, tchau!